Atos 16, do versículo 23 até o versículo 34. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que temos diante de nós. Mais uma vez temos o privilégio de ouvir a Tua voz na Tua casa, Pai. E é o que queremos esta noite. Não queremos ouvir voz de homens, doutrinas humanas, filosofias e histórias desse mundo, Pai. Não é isso que preenche a nossa vida, mas sim a palavra que sai da Tua boca. Ela é o verdadeiro alimento para nós, Pai, e é desse alimento que nós necessitamos esta noite. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração, de maneira que sejam supridas as nossas necessidades espirituais, que se abram os nossos olhos pela Tua palavra, que liberta, que livra do engano e do erro. Senhor, fala a cada um que entrou neste lugar, quebra as barreiras de entendimento, para que possamos ouvir a Tua voz, e me dá a unção e o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Oramos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, um texto conhecido da igreja, em que Paulo, o apóstolo Paulo e Silas, seu companheiro de viagem, foram presos, foram açoitados, foram maltratados, porque estavam pregando o Evangelho. É disso que este texto fala. Mas o texto chama sempre a nossa atenção pelo fato de Paulo e Silas, depois de apanhar, de sofrer, de passar por tudo aquilo, se encontravam presos ao tronco, mas a Bíblia diz que eles louvavam, que eles oravam, que eles estavam felizes, contentes, louvando ao Senhor, apesar de toda essa tribulação, de toda essa dificuldade que eles estavam vivendo. E é exatamente por essa atitude, por essa reação diante da vida, que eles eram homens de Deus, e por isso foram usados por Deus para milagres e principalmente para salvação. E no texto que a gente leu aqui, nós presenciamos a salvação de uma família inteira, que começa com um homem, o carcereiro daquela prisão, que, segundo o relato bíblico aqui, estava naquele momento em que o terremoto aconteceu, as portas se abriram, todas as cadeias se quebraram. Esse homem estava desesperado, irmãos. Não sei se você prestou atenção ao texto, mas o texto diz que ele, ao despertar do sono,
e perceber que a cadeia estava aberta, a primeira atitude dele foi querer se matar, atentar contra a própria vida. Motivado pelo quê? Porque alguém tenta se matar, senão pelo desespero, pela falta de esperança de uma alternativa, de uma solução para a sua vida e para o seu problema. Então nós presenciamos aqui no texto bíblico um homem desesperado sendo salvo através da vida e do ministério de Paulo e de Silas. E para a gente entender um pouco essa história, eu quero ler alguns versículos desse texto. Veja só o que diz o versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Por que ele fez isso? Porque ele tinha a responsabilidade de guardar aquela prisão. E ele sabia que as consequências seriam terríveis para a sua vida por ter permitido que os presos tivessem escapado. Mas o que vemos antes desse momento, desse desespero, são dois homens de Deus louvando ao Senhor. Versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Todos estavam ouvindo, talvez até impressionados, porque viram eles apanhando, viram eles sendo acorrentados, mas agora ouviam a reação desses homens, louvando, cantando, orando, nenhuma reclamação, nenhum resmungo, nada disso, apenas louvores a Deus é que manifestavam naquele momento Paulo e Silas. E diante dessa atitude de louvor, dessa atitude de adoração, sem reclamação, sem resmungar, Deus fez um milagre. A Bíblia diz no versículo 26, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Você acha que isso aqui foi coincidência? Que sorte deu Paulo, que sorte deram aqueles homens, não é? No meio da noite um terremoto aconteceu e as cadeias quebraram, as portas se abriram. Foi sorte, irmãos? Não, não foi. Isso foi um milagre feito por Deus, por causa da atitude de louvor, de reverência, de dedicação, daqueles dois homens que mesmo humilhados, mesmo apanhando, não se renderam, não se dobraram, e ali louvaram ao Senhor, e um grande milagre aconteceu. Mas, a partir daí, o problema caiu sobre o carcereiro. Ao acordar e ver aquela cena, a princípio, todas as celas abertas, não sabia ele se tinha ou não alguém dentro delas, a primeira atitude dele foi tentar contra a sua própria vida, pegar da espada e certamente tirar a vida. Por que ele estava ali fazendo isso? Porque ele respondia com a vida, caso algum prisioneiro, sob a sua responsabilidade, fugisse. Essa era a lei, esse era o costume. Ele sabia que a sua vida não teria mais valor, que certamente, se fosse apanhado naquela situação, seus superiores não iriam poupá-lo, e ele responderia com a sua própria vida. Então, ele estava naquele momento, vivendo um momento de pavor, de pânico, de medo, de incerteza quanto ao seu futuro, ou melhor, ele tinha certeza do que iria lhe acontecer. E acontecer o pior. Ele tinha certeza de que o pior aconteceria ali na sua vida. E, por não conhecer a Deus, por não ter nenhum contato com Deus, aquele homem não enxergava outra saída a não ser tirar a própria vida. Talvez no entendimento dele fosse assim: já que eu vou morrer, que não seja pela mão dos outros, que seja pela minha própria mão. Porque eu de mim mesmo não vejo nenhuma esperança para mim. Para mim, a única solução é morrer nesse momento. Essa é a atitude que ele está para tomar, motivado por tudo isso que eu estou falando aqui para você. E aí eu queria agora fazer uma reflexão. Quantas pessoas talvez a gente conheça que estão vivendo hoje de uma maneira semelhante?
sem nenhuma esperança no futuro, sem nenhuma perspectiva de que alguma coisa melhor lhe espere, somente esperando o pior. Muitas não têm nem coragem de tirar a própria vida, mas muitas outras acabam fazendo. E a gente ouve notícias de suicídios, uma série de coisas, motivadas pelo quê, irmãos? Motivadas por desespero, motivadas por não visualizarem nenhuma solução, nenhuma expectativa de que alguma coisa possa mudar, de que alguma coisa possa se transformar nas suas vidas. E muitas vezes também fruto do desconhecimento de Deus, de uma alternativa, de uma solução proposta por Deus de salvação. Então, para aquela pessoa nesse estado, não há alternativa. Ela imagina que para ela não existe esperança, que a sua vida não tem perspectiva de melhora. Muito pelo contrário, só o que lhe espera é o pior que possa acontecer. E muita gente hoje tem vivido dessa forma. Não vê solução para os seus problemas, para os embates da vida, para as coisas que acontecem, e acabam alguns até dando cabo da vida, como eu disse. Mas outros não têm coragem de fazer isso de uma maneira imediata. Então, acabam fazendo a mesma coisa à prestação. Como? Indo para as drogas, indo para a vida completamente desregrada, prostituição, qualquer tipo de coisa, crime, criminalidade. A pessoa não vê esperança, não vê expectativa, ela diz, olha, essa vida não vale nada mesmo, então eu vou acabar logo com ela da forma que for, para mim, eu não tenho nada a perder. E a pessoa então parte para uma vida miserável, de drogas, de álcool, de perigo, de aventura, que na verdade reflete esse sentimento de desespero, reflete esse sentimento de que não há nada de bom que ela espere do seu futuro. Então, se morrer agora ou daqui a pouco, para essa pessoa, tanto faz. E nessa circunstância, naquele momento, se encontrou esse carcereiro, vivendo um desespero que apareceu da noite para o dia. Ele estava dormindo e, quando acordou, já se deparou com aquele desespero e a sua atitude era tentar acabar com a sua vida. Só que o desenrolar da história mostra que esse homem deu um passo diferente. Ao invés de concretizar o seu suicídio, o seu desespero, ele dá um passo diferente. E a história bíblica conta aqui para nós como foi. Versículo 28 diz assim: mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Que interessante, irmãos, a mudança na vida desse homem em tão curto espaço de tempo. Ele antes, há um minuto atrás, está a ponto de tirar a sua vida. Mas agora, ele está interessado na sua salvação. Ele agora passou a se interessar por uma expectativa diferente para o seu futuro. O que devo fazer para ser salvo? É a pergunta que ele faz a Paulo e Silas. E Paulo dá a ele uma palavra da parte de Deus. A primeira palavra dada por Paulo a ele está no versículo 28, na qual Paulo brada em alta voz. O que ele diz? Não te faças nenhum mal. É a primeira palavra que ele escuta do apóstolo Paulo. Com isso, ele já percebe que tem alguém ali dentro, que não fugiram todos. E Paulo diz: estão todos aqui. De repente, isso traz um momentâneo conforto para a vida daquele homem, mas a ordem que ele vê, que ele ouve de Paulo é: não te faças nenhum mal. O versículo 29 é sugestivo também, porque diz assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e de Silas.
Veja, ele pede uma luz. É sugestivo isso, né, irmãos? O cárcere era um lugar escuro, é claro. As celas sombrias, escuras. Ele ali tomava conta daquelas células. Mas ele pede uma luz. Há uma simbologia aqui, irmãos. Nós só podemos ser salvos se nós enxergarmos perfeitamente, se nós recebermos de Deus a luz. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, disse o Senhor Jesus. E aquele homem pede uma luz para que ele possa ver melhor, entrar na cela onde estão Paulo e Silas e se prostrar diante daqueles homens, porque naquele momento ele reconhece que o que aconteceu não foi obra de homem. O que aconteceu foi um milagre de Deus. Não foi uma obra do acaso, de um terremoto a esmo que pode acontecer. Mas não, ele reconhece uma obra de Deus, porque ele ouviu esses homens cantando um pouco antes. Ele viu a atitude deles, enquanto ele mesmo os acorrentava a um tronco. Ele viu que aqueles homens tinham atitudes diferentes. Então ele agora procura chegar perto desses homens, e a atitude dele é de se prostrar diante deles, depois de pedir uma luz. E parece que a luz ilumina não só o seu caminho, mas o seu entendimento. E ao chegar diante de Paulo e Silas e ver o milagre de Deus que aconteceu, ele agora se interessa pela sua salvação. Ele diz no versículo 30, depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Nesse momento, esse homem não está mais desesperado. Pensa na palavra desespero. Falta de quê, irmãos? De esperança. Falta de esperança. Não há esperança. Não espero nada. Não espero nada de melhor. Mas agora, ele já está pensando para o futuro. Ele já pergunta a Paulo e Silas o que devo fazer para ser salvo. Lá no futuro. Agora eu já estou olhando para frente. Ele agora já está com alguma esperança. Ele já está pensando em coisas eternas, não apenas em coisas passageiras. Parece que ele descobre que além do seu corpo, ele tem uma alma, ele tem um espírito, e que ele de alguma forma vai prestar contas a Deus, e que prestar contas a Deus é mais complicado do que prestar contas aos homens. Por medo de prestar conta aos homens, ele iria suicidar-se. Por medo de dizer aos seus superiores que os presos tinham fugido, prestar conta aos homens, ele iria suicidar-se. Mas agora ele percebe que pior do que prestar contas aos homens é prestar contas a Deus da sua vida, da sua existência. Então ele pensa em salvação. Parece que ele descobre que ele vai prestar contas da sua alma, do seu espírito a Deus depois da sua morte. E começa a se preocupar com algo para o futuro, a sua salvação. Talvez ele tenha descoberto naquele momento que a morte não é um fim. Suicidar-se parecia uma boa opção um pouquinho tempo atrás. Parece que a pessoa que chega a esse ponto, ela acredita que com a morte se encerraram os seus problemas. Com a morte não há mais nada com o que se preocupar. Talvez seja esse o maior engano, porque é agora que começam as preocupações, depois da morte. Não é, irmãos? E esse homem, pelo visto, presenciando o milagre, descobriu que a morte não é o fim. E aí, então, ele está agora preocupado com a salvação da sua alma. E é interessante porque na sua visão natural, carnal, não era um homem cristão, não era um homem devotado a Deus, possivelmente um romano, de vários deuses, de várias religiões, não tinha entendimento dos princípios de Deus. Por isso ele faz a pergunta a Paulo, dizendo: o que eu faço para que eu seja salvo?
Esse é o pensamento que está na maioria das pessoas quando percebem que precisam de salvação. Primeiro, a maioria não percebe isso. A grande maioria das pessoas, quando você fala em salvação com elas, elas dizem, não, salvação é para gente muito ruim. Eu não sou tão ruim assim, então eu não preciso de salvação. Salvação é para gente muito perdida. Eu não estou tão perdido assim, eu sou um cara legal, pago meus impostos e tal. Eu não preciso de salvação. A primeira resposta que muita gente dá é essa, nem vê a necessidade de salvação. Ou então diz, que negócio de salvação, que o negócio é viver a vida aqui agora e depois não tem mais nada, morreu, acabou. Quantas vezes já ouvi isso da boca de várias pessoas? Então a pessoa nem está preocupada com salvação. Mas acontece que alguns, de repente, pensam em salvação. Mas por não terem entendimento, pensam da maneira errada, como pensou esse homem. Porque sua pergunta mostra que o seu entendimento de salvação está errado. Ele pergunta, o que eu faço para me salvar? Porque na cabeça de muita gente, salvação é algo que eu conquisto, é algo que eu faço por merecer, é algo que eu conquisto com uma atitude da minha parte. Então ela pergunta, como as pessoas perguntam umas às outras, qual é a mandinga que devem fazer para resolver os seus problemas. Qual é a simpatia, qual é a atitude que tem que tomar, o que dá certo nessa hora. A pergunta dele é mais ou menos essa. O que eu faço para ser salvo? Qual é o procedimento? Quantas vezes eu tenho que ir no templo? O que eu tenho que oferecer? Qual é o sacrifício que eu tenho que fazer? Quanto dinheiro eu tenho que dar para a igreja? O que eu faço para que eu consiga receber de Deus a minha salvação? Qual é o preço? É a pergunta dele. Veja, por um lado é bom, ele agora reconhece que precisa de salvação. Mas por outro lado é muito ruim, porque ele não entende o que é a salvação. Uma vez que ele pensa que é algo que ele possa conquistar fazendo alguma coisa, através de um determinado procedimento. Então isso também se mostra muito ruim, porque seu entendimento é errado. E aí a Bíblia diz qual foi a resposta que o apóstolo Paulo deu a ele. Versículo 31. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Veja, crê é a resposta dada por Paulo. Essa é a teologia bíblica, irmãos. A salvação não consiste daquilo que eu faço, mas sim daquilo que eu creio. Quando Paulo e Silas respondem àquele homem, não dão a ele uma receita, como talvez a maioria das pessoas gostem de fazer. Eu quero uma receita da felicidade. Eu quero uma receita para me dar bem. Então tem lá, trago a pessoa amada em 3 dias. Qual é a receita? Aí o cara te diz, você bota ali uma galinha preta, você bota uma farofa, acende uma vela vermelha. Essa é a receita e o resultado será obtido. A garantia sou eu, diz lá o pai de demônio. Não é assim que funciona? Normalmente é assim. E as pessoas querem uma receita, mas Paulo diz, não é fazendo, é crendo. E aquilo que a princípio parece mais simples, se torna mais complicado. As pessoas gostam de coisas complicadas. Elas não conseguem entender que é muito simples a salvação. É crer. Não, eu não quero entender, eu acho melhor fazer. Eu me sinto mais seguro fazendo, cumprindo etapas, colocando ingredientes numa receita, eu me sinto mais seguro. É só crer. Foi o que Paulo e Silas disseram para esse homem. Salvação não consiste em fazer. Salvação consiste em acreditar. Por isso a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é a evidência que eu manifesto de que eu acredito no Deus que me criou, que eu acredito que existe Deus, que eu acredito que preciso dele para a salvação. Porque quando ele me exige crer, quer dizer que eu não confio mais em mim mesmo
para conseguir o meu objetivo, o meu intento. Parece que é mais de acordo com o ego humano receber uma receita, receber alguns passos para cumprir, porque me dá a sensação de que eu conquistei, e o ser humano gosta de conquistar. Então o ser humano tem a sensação de que a salvação é fazer o quê? Tem que fazer isso, fazer aquilo, entregar isso, entregar aquilo, então eu cumpro essas etapas e digo, conquistei. Nós somos orgulhosos por natureza decaída, então gostamos de conquista, mas a salvação não é algo que a gente conquista, é algo que foi conquistado para nós. E quem conquistou? Jesus. Ele conquistou e Ele me deu. Eu recebo gratuitamente. E o que é requerido de mim? Que eu apenas creia no que Ele fez. Ou seja, o mérito é todo dele. E quando eu creio, eu aceito esse mérito. E eu abro mão de qualquer mérito para mim. E aquele homem não tinha entendimento disso. Mas Paulo e Silas, naquele momento, estão dando a ele esse entendimento, de que é necessário crer. E essa é uma dificuldade para muita gente. Quero ler alguns textos contigo que reforçam a ideia. Marcos, capítulo 16, versículo 16, vamos ler a palavra de Deus, lá no final do Evangelho segundo Marcos, capítulo número 16, verso número 16. Jesus está dizendo, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esse versículo explica, inclusive, que o batismo não salva. Veja, é consequência do crer. Mas quando ele fala sobre condenação, ele não fala sobre o fato de não ser batizado, mas sobre o fato de não crer. Ele diz, quem crer e for batizado será salvo, porque ser batizado é uma consequência lógica da manifestação da minha fé. Se eu creio, eu quero obedecer. Se Jesus mandou batizar, eu tenho que batizar. Eu não discuto com Jesus. Mas se eu não crer, serei condenado. Está aqui dizendo Jesus para nós. Veja mais o que diz Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que quer dizer isso? O que salva é a confissão ou é a fé? É a fé. A confissão é a consequência da fé. Com o coração eu creio, mas a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então cai por terra a desculpa de dizer, eu acredito em Jesus, mas aqui no meu coração, ninguém fica sabendo disso pela minha boca, porque eu tenho vergonha de falar isso para os outros. Ninguém vai saber disso pela minha boca. Está errado. Com o coração você crê, mas com a boca você confessa a respeito da salvação, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então temos que crer e confessar, mas o que salva é o crer, não é o confessar. O que salva não é o batismo é a consequência. O confessar é a consequência, é o complemento, é aquilo que se espera daquele que realmente creu, para que a fé realmente seja genuína. Porque quando a fé é genuína, me dá vontade de ser batizado, me dá vontade de falar daquilo que eu creio. É disso que o texto sagrado está falando para nós. E por fim eu quero ler contigo João 5, 24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo número 24. Está escrito, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que acontece com este? Tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve e crê, segundo Jesus, tem a vida eterna. Não terá, tem. Porque o que é requerido do ser humano
para a salvação é crer. E é dessa maneira que Paulo e Silas respondem ao homem desesperado. O que eu faço para ser salvo? Simplesmente creia no Senhor Jesus. E você e a sua casa, se também crerem, serão salvos. É o que se desenrola na história a seguir. E o resultado disso, irmãos, foi um milagre também de Deus maravilhoso. Veja, voltando ao texto em Atos 16, do versículo 32 ao 34, veja, no 31 Paulo disse, creia. Mas há uma questão, a própria palavra de Deus lá em Romanos diz, como crerão se não houver quem pregue? Você já leu isso na Bíblia? Como alguém vai acreditar se não tiver ninguém que pregue? Então, conversão só acontece através de pregação. Não venha com essa história que você converteu porque sentiu um arrepio. Estava em casa, sentiu uma nuvem, sentiu um troço. Nunca ouviu a palavra de Deus. Você não se converteu. Você teve uma experiência paranormal, sensorial, sei lá o que você teve. Talvez foi um demônio, não sei. Mas conversão vem da palavra. Pregação da palavra. Como crerão se não há quem pregue? Então Paulo deu ao homem um problema. Como eu faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. Mas como eu vou crer se ninguém pregou para mim? Paulo diz, está resolvido esse problema agora. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus, e também a quem? A todos os de sua casa. Está resolvido o problema. A palavra agora foi pregada. Até aquele momento, o carcereiro não está salvo. Se interessar por salvação é bom, mas não quer dizer que só porque você se interessou, você está salvo. Eu agora me interessei pelas coisas de Deus, estou até indo à igreja, estou frequentando. É mesmo, é. Grande coisa. Está frequentando a igreja? O diabo, se deixar, ele frequenta também. Ele gosta de vir aqui, criar confusão no meio da gente, bota um irmão contra o outro. O diabo, ele gosta de banco de igreja também, sabia? Você está frequentando a igreja? Você está interessado na salvação? É bom, é muito bom, mas não resolve o seu problema. É preciso crer. Veja, o homem se interessou. O que eu faço? Paulo disse, creia. Mas agora ele pregou a palavra. E agora é a hora dele crer. Uma vez que a palavra foi pregada, é a hora da pessoa crer naquilo que ela ouviu. Lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e a todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria. Por quê? Por terem crido em Deus. Veja, irmãos, a alegria deles era pelo fato de todos eles terem crido em Deus. E crer, concorda comigo? É uma coisa individual. Você pode acreditar numa coisa e o seu irmão de sangue não acreditar. Você pode acreditar numa coisa, seu pai não acreditar, sua mãe não acreditar, sua avó não acreditar, seu filho não acreditar, concorda? Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Se crerem. Não é uma coisa automática, se eu crer, minha mãe, meu pai, minha avó, meus irmãos vão ser salvos. Não. A palavra também, quando foi pregada, não foi pregada só ao carcereiro. Ela foi pregada a todos os da casa. E todos os da casa, espontaneamente e livremente, acreditaram no que ouviram. Por isso, foram salvos. Por isso, no mesmo dia em que foram salvos, a Bíblia diz que foram batizados. Irmãos, olha quanta coisa maravilhosa numa noite só. Você percebe isso? Os caras estão lá presos, depois de serem chibateados, não existe essa palavra? Levaram burdoada de tudo que é lado, estão louvando ao Senhor, estão cantando, acontece um terremoto, tudo cai lá, quebra tudo. Eles vão para a casa do homem, pregam a palavra para o homem.
O homem se converte, a família toda crê, naquele mesmo dia, tem água aqui? Tem, vamos lá, batiza todo mundo, e no final está todo mundo feliz. Isso foi numa noite para o dia, irmãos. Tudo isso aconteceu. Veja, não é requerido fazer alguma coisa, mas o que é requerido de você é que você creia. E crer, às vezes, parece tão difícil para as pessoas, mas é o que exatamente Deus está requerendo. Todos ouviram aquela palavra, todos creram naquela palavra e todos se salvaram. E veja uma coisa interessante dita pelo versículo 33. Naquela mesma hora da noite, mas depois de ouvirem e crerem na palavra, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Olha o que aconteceu com esse carcereiro. Primeiro você vê no texto o carcereiro, sendo ele o responsável por acorrentar Paulo e Silas no tronco. Agora, esse homem está com uma outra atitude. Está lavando as feridas de Paulo e Silas. Está cuidando das feridas daqueles homens. Veja como a conversão produz mudança de vida, irmãos. Veja, ninguém ensinou para ele que ele tinha que fazer isso, fazer aquilo. As pessoas pensam, não, para me converter eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que mudar isso, tenho que mudar aquilo. Isso é consequência da fé. A mudança é consequência da fé, porque a fé te dá conhecimento de Deus, irmãos. Fé não é instrumento para você ganhar coisa de Deus. Fé é instrumento para você conhecer Deus. Crendo na sua palavra, você o conhece. E com o conhecimento de Deus, teu comportamento muda. Então, o homem que era carcereiro, que acorrentava os outros e certamente dava umas burdoadas também, agora ele está cuidando das feridas daquele em quem ele talvez tenha até batido. Mudança de vida, irmãos. Mudança decorrente da pregação da palavra que foi crida por aqueles homens, irmãos, por aquela família. A seguir foi ele batizado e todos os seus. E no verso 34, a coisa mais linda. Levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, toda a família reunida ali na mesa, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A fonte da alegria daquele homem e daquela família era o fato de terem crido em Deus. Pensa bem comigo. Ganharam na Mega Sena? Não. Ganharam um carro novo? Aviãozinho do Silvio Santos? Não. Não ganharam nada disso. Mas estavam felizes. Por quê? Mudou alguma coisa? A casa mudou, agora está numa mansão? Ganharam algum prêmio diferente? O que mudou? Eu antes não cria, agora eu creio. Só mudou isso. A princípio não muda nada. No dia seguinte ele ia trabalhar na mesma carceragem. No dia seguinte ele e a família dele iam continuar fazendo tudo o que sempre fizeram, só que agora de maneira diferente. Porque estavam fazendo sob o efeito da palavra, sob o efeito de Deus, do Espírito Santo. Mas a princípio não mudou nada, não tiraram a sorte grande. Economicamente não mudaram nada, não ficaram ricos, mas estavam todos felizes porque tinham crido em Deus. A fé traz alegria, irmãos. A fé, a revelação de Deus, a revelação da verdade, ela traz uma alegria enorme para a gente, que não se compara com nenhum prêmio, com nenhuma coisa financeira, com nenhuma recompensa humana. Eles não tiveram nada disso, mas estavam todos felizes, alegres, por causa de terem crido em Deus. Porque antes era um homem duro e cruel, um carcereiro, que fazia o seu trabalho, quem sabe até com algum gosto. Mas agora é um homem mudado. Antes era um homem desesperado e com medo do que iria acontecer. Agora é um homem em paz. É um homem em paz. Ele pode continuar até sendo carcereiro, mas talvez ele não bata mais nos presos, talvez ele não cometa mais injustiça, não é? Talvez ele não se delicie com aquilo que está fazendo,
porque houve uma mudança radical na sua vida. Ele agora está seguro e feliz, juntamente com toda a sua família. Irmãos, é isso que acontece quando existe salvação. Essa é a obra de salvação oferecida por Jesus Cristo. Não é comprada por nenhum de nós, com nenhuma atitude, com nenhuma receita, com nenhuma série de procedimentos, mas é nos dada quando cremos, quando recebemos aquilo que Jesus, ele fez por nós. E tudo que ele fez por nós é gratuito, apesar de ter um valor enorme. Mas o nosso problema talvez resida nesse fato. Nós somos assim. Aquilo que é de graça, a gente não dá valor. É ou não é, irmãos? Não dá valor. Por isso, às vezes, as entidades, até assistenciais, vou dar um curso aqui. Elas cobram R$10, simbolicamente, só para que a pessoa, por estar pagando a miserinha, mas ela dá mais valor do que se for de graça. Se for de graça, a gente não dá valor. É a nossa natureza caída que faz isso conosco. Por isso, muita gente não valoriza a salvação. É assim, é só crer. É de graça, não tem que fazer nada. Tem que fazer algo muito complicado, crer. Acreditar, irmãos, para muitos é tremendamente complicado. Ainda mais quando tem que abrir mão de justiça própria. Ainda mais quando tem que abrir mão de se achar alguma coisa, de se achar merecedor. Para muitos isso é uma tremenda dificuldade. Mas é essa a salvação oferecida. Que embora para nós seja de graça, para Jesus custou muito, irmãos. Para nós é molinho, mamão com açúcar, de graça. Mas para Jesus custou um preço altíssimo. Preço de sangue, de sofrimento, de rejeição, de vergonha, de humilhação. Foi esse o preço da nossa salvação. Para nós, de graça. Mas para Cristo, um custo altíssimo. E ela está hoje sendo oferecida para você. E de que forma? De graça. Abra comigo para terminar em Apocalipse capítulo 22, versículo número 17. Apocalipse 22, verso 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Veja, é de graça, mas você tem que querer. Quem quiser, assim é a fé. Você acredita ou você não acredita? A decisão é sua. Você crê e porque crer se submete, ou você não crê e rejeita? A decisão é de cada um de nós. É de graça, mas custou muito, irmãos. É de graça, mas tem um valor enorme. Mas se você quiser, será te oferecida gratuitamente. E se você não quiser, não há outra coisa que você possa fazer que te dará a salvação. O que é necessário para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Você e tua casa. E aí haverá salvação na tua casa. Esse é o convite de Deus para você essa noite. De graça Ele está te oferecendo. Para você que ainda não assumiu esse compromisso público com Jesus. Como eu disse, não adianta dizer eu creio no meu coração. A boca tem que confessar. O envolvimento tem que ser público. Deus está te dando hoje a oportunidade de se comprometer com Ele, dizendo, eu creio naquilo que eu ouvi. Eu creio que a salvação é assim, da maneira como Deus determinou. E eu me submeto à vontade de Deus. Eu não vou tentar de outro jeito. Eu vou simplesmente aquecer e aceitar da forma como Deus planejou. Essa oportunidade é para você. Curve a sua cabeça agora. Vamos orar. Pai querido, tua palavra foi anunciada.
Se há alguém aqui, Senhor, que ainda não tomou esta decisão, que ainda não manifestou a sua fé, ainda não mostrou que crê na tua palavra, há agora uma oportunidade. Toca, Senhor, naqueles para quem a palavra foi ministrada essa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão onde você está para que eu faça uma oração. Há uma pessoa ali. Quem mais quer entregar a sua vida para Cristo? Há outra ali. Mais alguém quer entregar a vida para Jesus? Aproveita essa oportunidade, irmão. Diga com fé, sem vergonha, sem medo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Você que levantou a mão, vem aqui. Eu quero orar junto com você, os dois irmãos. Quem mais? Aproveita, vem aqui também. Vamos orar, irmãos. Vamos revelar isso. Eu creio, então todo mundo tem que saber. Não pode ficar só para você. Amém? Louvado seja Deus. Como é seu nome? Neide. Adalto. Neide e Adalto. Alguém mais quer entregar a vida para Jesus? Vamos orar, irmãos. Deus, obrigado pela vida da Neide. Obrigado pela vida do Adalto, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor, através do Espírito Santo, fez essa noite, ministrando a esses corações, Pai. Ministrando a tua verdade que foi crida, que foi aceita por eles como verdade absoluta. E aqui estão, Pai, para render-se ao Senhor. E é isso que eu creio que fará agora toda a diferença, porque são salvos a partir desse momento, Pai. E a vida vai mudar a partir desse momento, Deus. Em nome de Jesus, há muitas coisas que o Senhor preparou para Neide e para Adalto, Pai. E nós, como igreja, nos alegramos também. Como foi a alegria do carcereiro e de sua família, seja a alegria de Neide e Adalto agora, por terem crido no Senhor, que isso alegre e conforte o coração dos teus filhos, Pai. Eu te peço isso, orando por eles, invocando o nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Adalto. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, Neide. Fica firme no Senhor. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. A ermita e eu vamos agora lá para o tanque de batismo. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Ele é digno de ser louvado. Louve com alegria. Louve de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Adora o Senhor, queridos. Bom, velho, essa noite é uma noite de alegria. Assim como houve alegria na casa daquele homem, há alegria nesse lugar, nesta noite. Então vamos alegrar no Senhor. Citas com meus medos, falhas e temores, deixe-me viver minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti vivendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, ao
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele é o nosso Deus. Você que necessita, querido, dessa fé, dessa oração, você não deixe de adorar ao Senhor, porque é como diz esse louvor: todos necessitam do amor perfeito, todos necessitam de perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. E o nosso Deus é Deus que salva, é Deus que cura, e é o Senhor que liberta. Vamos louvar de novo esse instante. Todos necessitam. Aleluia. Necessitam de um amor perfeito, Perdão e compaixão. perdão e compaixão. Todos necessitam De graça e esperança, graça e esperança, de um Deus que salva. e salva. Então adora Ele. Ele é o único. Cristo move as montanhas, Ele tem poder para salvar. tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Ele venceu a morte. Morte venceu, sobre a morte venceu. Ele nos aceita com os nossos erros, com os nossos temores, com as nossas falhas. Então adora Ele. Muitas como falhas e temores, Obrigado, Pai. Obrigado porque nos aceita. enche Todo o nosso meu Deus. viver, Enche o viver da tua igreja, Pai. minha vida entrego, Oh, Pai, entregamos a nossa vida pra até os céus. seguir teus passos, Sim, meu Deus. Ouça esse louvor. Adore. Declaro nesta noite: Cristo move as montanhas. move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Só a igreja. Fala de novo. Possa o mundo. Só a igreja. Ver brilhar a luz. Cantamos. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cantamos. Nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Ele que é digno. Alô. Som. Alô. Som. Louvado seja Deus, meus irmãos.
Estou aqui com a ermita que crê no Senhor Jesus e que tem, nesse momento do batismo, também a oportunidade, como sempre fazemos, de dizer isso com a própria boca, para a igreja, para todos que quiserem ouvir a sua confissão de fé em Jesus Cristo. Boa noite, igreja. Este momento é um momento único na minha vida. Quero agradecer a Deus por tudo. E quero confessar aqui diante de todos que Jesus é meu único e verdadeiro Salvador. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pai, eu quero te agradecer, junto com toda a igreja, pela confissão que ouvimos aqui de ermita, Senhor. Obrigado pelo que operou-se na vida dela até o dia de hoje, para crer no Senhor Jesus e ser salva. Nós cremos na salvação, Pai, e por causa da boa confissão que ela fez, eu posso batizá-la nestas águas, como diz a tua palavra, para a remissão dos pecados, para que ela nasça novamente para uma nova vida contigo, Senhor. Que morra aqui a sua velha natureza, para que ao sair dessas águas saia uma nova mulher para a glória do teu nome. E eu, como ministro do Evangelho, a sepulto nestas águas, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é bom, meus irmãos. Glória a Deus.